Se o carro de vocês for furtado, imagine isso. Você vai para a delegacia com o Pentateuco, dizendo que Deus, os 10 mandamentos, proíbem o furtar, é isso? Ou você vai com o Código Penal, delegado, é crime furtar. Qual dos dois você apresenta para a autoridade? A Bíblia ou o Código Penal? Código Penal é lei, a autoridade vai te ouvir. O que aconteceria se seu carro fosse furtado e você aparecesse lá com o Pentateuco, com os 10 mandamentos? Ele ia rir de você. Então está acontecendo com muitos de nós é exatamente isso. Ao invés de recorrer às leis que são eficazes e vão proteger criança e família, nós vamos com a Bíblia para fazer a defesa da família. A Bíblia sim diz, mas mais ainda, as leis estão encharcadas de evangelho. E é isso que eu trago para vocês: conhecimento da lei para ser aplicado diretamente à defesa dos seus filhos. Mamães, levante sua mão. Mamães, vocês têm que conhecer os direitos dos seus filhos e os seus direitos de família. Defender os seus filhos. E 2, defender a sua família. Então o material que eu trago 2 kits. Eu não vou explicar muito, mas são materiais direto ao assunto. São livros que dizem a respeito à defesa da criança contra a erotização. Esse livrinho amarelo é isso. O que fazer diante dessas ilegalidades? É ilegal o que estão fazendo. O que fazer? Está aqui. Tem que conhecer as leis. Sem conhecer as leis, pessoal, não seremos eficientes no combate. E pior, nesse combate, todo mundo está vendo aqui o que aconteceu com a cantora gospel, que se levantou contra um comercial abusivo de uma empresa. Ela usou argumentos religiosos. Se estivesse na igreja, não tem nenhum problema. Aqui podemos falar de teologia, aqui podemos falar da Bíblia. Mas quando vamos para o mundo, e o mundo não é cristão, e usamos argumentos religiosos, eles nos atacam e nos tornamos religiosos. Mas se eles tivessem usado os argumentos desse livro, eles teriam que se calar. Eu estive num debate em Recife, na Câmara Municipal, o movimento LGBT todo lá. Eu gritava assim com eles: é ilegal, é inconstitucional. Eles não deram um A. Isso é para você abrir sua boca com autoridade. E você vai ser ouvido pela cidade, não apenas dentro da igreja, também na igreja, mas com os argumentos certos. A cidade vai nos ouvir, a sua cidade vai nos ouvir. Eu trago o livro preto, que é Conflitos e Violência na Escola. É muito importante esse livro, porque prevenir as crianças do abuso. E 2, depois do abuso, como lidar com a vítima. O livro preto é para isso: proteger os filhos. E se por acaso os alunos, quem é professor aqui? Professoras, os alunos também, precisamos ter estratégia, técnicas. Eu trago o kit rosinha, é o kit da mulher que tem filhos, da mamãe. O rosa, kit da mãe. E o kit preto é o completo, todo o material. É o kit da liderança, dos professores. Então eu quero que vocês se debrucem sobre isso, porque estamos numa guerra, e uma guerra não se ajoelha para orar diante do inimigo. Você viu Davi orar diante de Golias? Viu? Não. Campo de batalha não é lugar para orar. É hora de lutar. E nós ficamos espirituais ao ponto de começarmos a orar diante do inimigo que vem para nos matar. É o caso desse professor de geografia lá do Rio Grande do Norte. Quando ele passou o filme pornográfico, ele declarou guerra, gente. E guerra é guerra. Quem está entendendo? Vocês estão me achando meio agressivo? Não, né? Que bom. Às vezes o pessoal me acha agressivo. Eu subi aqui falando palavras brandas. Palavras brandas. Eu quero falar palavras brandas. Mulheres, eu quero ser doce com vocês, mas essas coisas. Eu vou melhorar. Eu busco agradar a Deus, né, gente? Mas eu venho aqui falar de um tema que é muito importante. Sem o conhecimento das leis, gente, por favor. As leis são armas, são instrumentos. Aqui tem faca, aqui tem porrete, pistola, canhão, granada. Você tem que saber os vários armas que a gente tem nas batalhas. Tem momentos da facada, desculpa, é feio. Eu vou mudar, ao invés de armas, eu tenho ferramentas.
serrote, piorou, né? Tá, vocês entenderam, né? Eu quero dar agora orientações. O título da minha palavra para vocês hoje é sobre como alcançar crianças através do trabalho social. A relevância, não apenas mulheres, homens e mulheres. Então eu me refiro aqui a homens e mulheres, não vou falar só para as mulheres. Eu sei que a maioria aqui são mulheres, mas certamente o trabalho social dirigido às crianças não é um monopólio, nem algo especial para mulheres, é para homens e mulheres. Primeira consideração. E para falar sobre isso, é preciso adentrar algumas circunstâncias preliminares. Tem advogadas aqui? As questões preliminares, prejudiciais. O direito é rico em detalhismos semânticos, no que diz respeito à especificação das palavras, sua função, e às vezes o povo não entende o que a lei diz por isso, porque é muito detalhe. Mas algumas coisas precisam ser entendidas antes de iniciarmos qualquer trabalho social. Eu vou dar algumas estratégias muito importantes, todas elas bíblicas, porém eu vou dar ênfase aqui não à ministração teológica, espiritual. Eu vou dar ênfase aqui à ação concreta na vida. Eu vou dar ênfase a isso. E eu queria falar sobre 4 princípios centrais em qualquer projeto que você vai fazer, especialmente em projetos que lidem com crianças, projetos sociais que vão lidar com crianças. O primeiro princípio é o princípio da simplicidade. Dentro da ciência é reconhecido que se você tem 2 explicações para um fenômeno, a explicação mais simples é sempre a melhor. A ciência contempla que toda vez que se explica algo com maior simplicidade, essa explicação é melhor do que a explicação complexa. O que significa isso? Você deve ser capaz de descrever o objeto que você pretende realizar no seu projeto de forma clara e precisa. Ou seja, poucas palavras são melhor que muitas palavras. Mas mais do que isso, é preciso que as palavras sejam claras e que você, mais do que ninguém, possa explicar isso. Um dos maiores problemas que temos em projetos é porque quando vamos formular a ideia, e o planejamento é importante, nós precisamos de 3, 4, 5 laudas, páginas, para explicar o que vamos fazer. Se você tem que explicar muito, é porque não está bem compreendido por você. Bons projetos são explicados em um parágrafo. E a simplicidade também significa que você, quando vai começar algo, comece pelas coisas básicas. Se você quer abrir uma lanchonete, você começa vendendo pão com manteiga, deixa o queijo para a segunda etapa. Você tem que começar com as coisas mais simples, porque é através desse caminhar da simplicidade para a complexidade que você vai alcançar experiência e melhor eficácia. Então a simplicidade é central. Muitos de nós querem iniciar logo daquilo que acha o ideal. O ideal ele é construído, jamais concebido desde o início. Simplicidade. Esse princípio é central para nós. O segundo princípio é o princípio que eu denomino: antes de começar qualquer coisa nova, fortaleça o que você já faz. Antes de começar qualquer atividade nova, fortaleça o que você já faz. É muito importante você entender que às vezes você está fazendo algo que é para ser feito, mas não está fazendo da melhor forma. Então muitas pessoas abandonam os projetos iniciais, quando na verdade deviam melhorar o que estão fazendo e não ir para outro projeto. É por isso que muitas vezes você vê alguém que lida com criança, encontra com ela no final do ano, ela já está cuidando de idosos, no próximo ano está cuidando do meio ambiente, e ela vai mudando de áreas, porque ela não compreendeu que antes de fazer algo novo, ela precisa fortalecer, melhorar aquilo que ela faz. O que você tem feito? Se você não sabe o seu chamado muitas vezes, talvez pessoas próximas a você possa indagar. Às vezes atividades que você não vê relevância, são nobres. Então dê muita atenção às coisas que você faz, procure as pessoas à sua volta, pergunte a elas: o que você acha que eu levo jeito? Muitos de nós aqui às vezes não encontrou isso, porque não tem ouvido as pessoas, e é importante ouvir quem está à nossa volta.
antes de iniciar qualquer coisa nova, fortaleça o que você já faz. Segundo princípio. Quando pensamos fazer algo, eu também sugiro algo importante. Conheça os projetos similares. Conheça os projetos similares ao que você pretende fazer antes de começar a fazer. Quem aqui exerce alguma atividade social de apoio à criança? Creche, escola, abrigo. Você, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você quer abrir uma creche. Você tem muita vontade de ter uma creche. É nobre. Antes de começar a creche que você tanto sonha, conheça as creches da sua cidade. Está claro isso? Vá lá, sirva aquelas creches, conviva com aquelas mães crecheiras, conviva com a direção, conheça as mães e pais, tenha um entendimento, observe. Muitos de nós tentam começar algo novo sem conhecer o que já é feito. Eu digo para vocês, seria fantástico se nós apoiássemos os bons projetos que já existem na nossa cidade, antes de começar novos projetos. Tem muitas creches, você vai em lugares que tem 10 creches, todas fazendo um trabalho mais ou menos. É meritório uma creche de qualquer forma, não estou menosprezando, mas eu estou dizendo, que tal nós fortalecermos aqueles que já estão fazendo antes de iniciar o nosso? Quem está me entendendo aqui? Então essa atividade de conhecer, porque ao ajudar você vai conhecer o processo até para iniciar o seu, mas por outro lado, nós vamos ser uma mão amiga para quem já está fazendo, e poderemos aprender muito com esse contato. Então é muito relevante que nós tenhamos muita atenção a isso. Conhecer, se você tem a área da creche, se você quer abrir uma escola, por exemplo, você pode ir conhecer escolas públicas ou particulares da sua cidade, falar com os diretores, ter um relacionamento, não é uma visita. Eu não digo aqui para você visitar uma vez, conheci, não, é um relacionamento com aquela atividade que você deseja fazer. Quem aqui tem um sonho, pretende realizar um projeto social? Levante a mão. Isso, que maravilha, isso aí. Então você tem no coração, olha, projeto social, vou dar um exemplo, não estou brincando não. Cachorros de rua, projeto social digno. Você ama os cachorrinhos de rua, você acha relevante cuidar dos cachorrinhos de rua, cuide deles, isso é nobre. Vocês querem uma notícia boa? Querem se aproximar das crianças? Querem cativar uma criança? Lulu da Pomerânia. Pega o Lulu da Pomerânia. Quem? Vocês não conhecem o Lulu da Pomerânia? Não? Põe aí uma foto do Lulu da Pomerânia. O setor técnico vai procurar essa foto. O Lulu da Pomerânia, na verdade, é um urso disfarçado de cachorro. Ele é pequenininho, mas é um urso, porque ele come tudo. Mas ele é lindo, de longe. O Lulu da Pomerânia é um cachorro lindo. Anda com ele aqui, em qualquer lugar do Brasil, vai aparecer um enxame de crianças. As crianças amam aquele cachorrinho. Crianças amam cachorrinhos. Vá numa praça e fique lá com o Lulu da Pomerânia. As crianças todas vêm querer tocar. Os cachorrinhos atraem as crianças. Tem uma notícia má também. Quando você vê um cachorro maltratado, esteja quase certo de que as crianças que moram com esse cachorro também são maltratadas. Há uma associação direta entre abuso contra crianças e o abuso contra animais. Os cachorros têm muito a nos falar. Então, até cuidar de cachorrinhos, cachorros de rua, é um projeto social relevante e pode inclusive alcançar crianças. De uma forma indireta, servir a esse propósito. Quarto princípio, esse é o principal. Cuide de quem cuida das crianças. Eu dou o título, cuidar de quem cuida. É um princípio estratégico para a igreja e para os projetos sociais.
cuidar de quem cuida. Vou dar um exemplo. Você vai a um abrigo de meninos, meninas, órfãos. Aí você leva presentes para quem? As crianças. E os cuidadores recebem alguma coisa? Nada. Você vai numa creche onde tem crianças, primeira infância. Você só olha para as crianças. E as mães crecheiras, você olha também? Não. Nós pecamos muito fortemente nisso, porque achamos que o alvo principal e o único da nossa atenção são as crianças. E eu digo o seguinte: sim, as crianças são a prioridade, mas você vai alcançar mais eficácia e vai abraçar muitos mais crianças quando você cuida de quem cuida das crianças. A prova é você mesmo, mamãe. Se eu pudesse falar uma coisa para o seu marido, seus pais que amam seus filhos: cuide bem de você, da mamãe. Que ao cuidar bem da mamãe, certamente a criança vai ser inundada desse cuidado também. Existem homens que já não têm a afeição, o afeto pela esposa, mãe de seus filhos. Amam os filhos, cuidam dos filhos como se fosse tudo, mas desprezam a mãe, pois estão desprezando os filhos também. Devemos cuidar em primeiro lugar, e eu sou bem categórico quanto a isso. Em primeiro lugar, nós devemos cuidar de quem cuida. Se nós alcançarmos professores em escolas, os professores cuidam das crianças, não é isso? Dos alunos, crianças e adolescentes. Imagine você, se você converte um professor, uma professora, você alcança todos os alunos da sala, é ou não é, gente? Percebe a estratégia que eu estou dizendo? Essa estratégia é central para nós: cuidar de quem cuida das crianças, ter um alvo também nesse aspecto, porque às vezes a gente só olha para as crianças. Eu lembro de uma creche em Brasília que recebeu na Páscoa, né? Não sei, uma quantidade enorme de ovos de chocolate. E as pessoas que entregaram aqueles ovos depois foram lá saber, e descobriram que as crianças não tinham comido nenhum chocolate. Não, dos ovos que deram, sumiu. Sabe o que aconteceu? Os funcionários da creche ficaram tão irados pelo desprezo, por não ter sido presenteados com nenhum chocolate, que eles tiraram tudo das crianças também. Foi um ato equivocado, errado, mas eu estou dizendo, revela um pouco. A gente fez um trabalho uma vez num abrigo para órfãos aqui em Goiás, em Cocalzinho, onde foi visível o desprezo, e aí nós acordamos para isso, não? E depois de fazermos essa ação nesse abrigo, que tinham 50 crianças órfãs, fizemos uma ação para as crianças, mas voltamos um mês depois e fizemos, sabe o quê? Um spa day para todas as mulheres que estavam lá. Levamos cabeleireiro caro de Brasília, levamos tudo esse negócio, vocês sabem, unha, tudo aí, massagista. Mas você sabe qual foi o maior presente que nós levamos para elas? Máquina de lavar roupa. Elas lavavam, vocês não estão entendendo, 50 crianças, eram 8 mães, elas lavavam na mão. A gente levou 4 máquinas de lavar roupa. Não é a máquina, não é a máquina, é o amor por elas. Ninguém via isso. Sabe o que é isso? Lavar a mão, roupa de 50 crianças. Alguém tem que pensar nas pessoas que cuidam. Somos nós. O cristão nasceu para isso. Pensar nas pessoas que cuidam. Caramba, ele está de pé lá, até tanto tempo em pé. Isso é um problema. É um senhor de idade. Ele não pode ficar. Isso é um problema para a circulação. Alguém tem que pensar nas pessoas que servem. Somos nós, cristãos.
Esses 4 princípios, eu resumi, o meu tempo aqui é um tempo limitado. Eu podia falar muito mais de cada um, mas eu pretendi dar orientações gerais para vocês. Mas eu queria apresentar um projeto concreto para vocês agora. Eu quero apresentar um projeto de assalto às creches e escolas do Brasil. Um assalto no bom sentido. Podemos melhorar esse assalto, né? Projeto Vida Escolas. Eu proponho à igreja cristã, eu proponho a vocês, mulheres e homens, a nós dirigirmos toda a nossa ação de caridade, de amor, ação social, a creches e escolas. E isso funcionaria. Eu vou apresentar para vocês agora uma exposição. Isso aí está disponível. Quem quiser pode pedir depois, que esse material está disponível, tá? Por e-mail, na formatação também de exposição. Eu queria mostrar para vocês qual que é a ideia. A ideia é que cada igreja escolha uma creche ou escola próxima. Tem que ser o líder da igreja, tem que ser a autoridade mais alta dessa igreja que tenha essa decisão. A decisão é que toda a igreja agora vai dirigir sua atenção de cuidado, esmola, doação de roupas usadas, sapatinhos de criança, tudo que os membros da igreja desejam de alguma forma doar, eles vão trazer para a igreja, sabendo que aquele material vai servir a quem? Aos alunos, aos servidores e aos professores dessa escola. O princípio aqui é o do bom samaritano: amar ao próximo. E esse amor ao próximo, ele tem que se manifestar em atitudes concretas. Antes de evangelizar, você não vai ver o bom samaritano falando com o judeu: olha, eu vou te ajudar aqui, você que está caído, lembra? Não teve nenhum tipo de proselitismo, não teve evangelização. Houve um relacionamento de amor. Você investiu dinheiro, você levou para o cuidado no hospital, na hospedaria. Aquela pessoa ferida foi cuidada, não foi alvo de nenhuma ação de evangelismo, não, nem de proselitismo, não. Foi amado primeiro, amado através desse cuidado concreto. E é desse princípio da Bíblia que eu trago a ideia de que cada igreja, dirigindo essa ação dos membros e da igreja para aquela escola ou creche. Imagina aqui, quem aqui tem uma escola ou creche próxima da sua igreja? Quem aqui não tem uma creche ou escola próximo da sua igreja? Próximo que eu digo a menos de 1 quilômetro. A maioria absoluta. Geralmente do lado de uma igreja tem uma creche ou escola, gente. Pública ou particular, não importa. Por que creches e escolas serem um alvo da nossa ação de amor? Porque é lá que o inimigo escolheu para fazer uma revolução macabra. São nas creches e escolas, não só do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha, do mundo inteiro. As creches e escolas são o alvo central do que eles chamam da metanoia. Os inimigos falam dessa palavra, sim, está na Bíblia, mas também está na boca dos filósofos marxistas. Eles querem erotizar as crianças. A erotização das crianças não é uma ação de depravados. Erotizar crianças não é uma ação de pervertidos, não. Erotizar crianças é uma ação política. Ao perverter o entendimento da sexualidade das crianças, o objetivo é destruir a civilização judaico-cristã. Está nos livros. Está nos livros. Eles estão fazendo isso no mundo inteiro. E fazem isso com eficiência. Nas mídias, especialmente mídias e livros didáticos e escolas. Porque eu estou propondo agora é o seguinte: nós vamos estar lá nas escolas e creches. Primeiro lugar, servindo. Por isso eu proponho essa ação tática. Vamos ver agora, pode começar. Eu vou ler agora para vocês. Aqui eu não tenho um visor, né? Ali mesmo, né? Aqui, que a minha visão já não aguenta. Projeto Vida Escolas. Esse projeto pretende estimular, apoiar igrejas
a cuidar de escolas e creches, para identificar as principais necessidades da escola ou creche e mobilizar os membros da igreja e colaboradores a atender às carências da instituição de ensino escolhida. Está claro, gente? Próximo. Quais são os objetivos específicos? O principal é agir de forma concreta, material, reforma de quadra de esporte, pintura de salas de aula, atividades assim, aparentemente até que não são tão espirituais, paisagismo, embelezar a escola, mas o objetivo central é estabelecer um relacionamento. O objetivo central é que o diretor da escola perceba: puxa, tem uma igreja que está interessada no meu ambiente de ensino. Um eletricista é muito bem-vindo. Se você for a uma escola, você vai ver a quantidade de salas de aula sem luz. Se você pegar um pedreiro e levar um pedreiro numa escola, você vai ver a quantidade de meninos que não tem sala de aula, porque o telhado está caindo na cabeça deles. O que eu proponho para a igreja é que ela veja um ato de amor em investir seu dinheiro, o seu tempo em creches e escolas, amém? É preparatório, gente, calma, você vai ter tempo de falar do evangelho, calma. São objetivos. Quando melhoramos o ambiente escolar, nós vamos melhorar os níveis de aprendizado, porque os meninos agora vão conseguir ver o material didático. Não tinha luz, agora tem. É até meio profético. Não tinha luz, agora tem. É luz física mesmo. Não tinha lugar para sentar, nós vamos arrumar cadeira também, as carteiras. Mas tudo num processo. Não é chegar lá, olha, viemos com tudo aqui, um final de semana e vamos embora. Não. O princípio que está aqui é um relacionamento. Próximo. São várias atividades. Várias atividades. O que as escolas estão sedentas? Desse apoio material, sim. Escolas públicas principalmente. Muitos diretores, quando eu vou às cidades e proponho isso, porque eu proponho para as escolas: olha, eu vou levantar igrejas interessadas em cuidar de vocês. Eles não sabem onde enfiar o sorriso deles. Não tem saco para enfiar tanto sorriso. Agora, as atividades que eu proponho são atividades às vezes que nem são tão assim materiais. Por exemplo, eu proponho, tem psicólogas aqui, assistentes sociais, fica de pé para mim. Psicólogas e assistentes sociais, ou advogadas também, fica de pé. Médicas também, enfermeiras. Tá dando cria, né? É isso mesmo. Tá. Olha aí. Você aguenta ficar um minuto em pé? Um minutinho, tá? Caramba, tem mais aqui. Olha só, todas vocês, todas as profissões que eu mencionei, vocês que têm essa profissão, por lei, você tem um privilégio, um monopólio de atividades. Todas vocês podem ser organizadas, cada igreja chamar psicólogos, advogados, assistentes sociais, médicas, enfermeiras, que são da igreja. Organiza essas mulheres e faz o seguinte: eu vou perguntar agora para você de verdade. Você tem uma manhã por mês para doar para a escola aqui do lado da nossa igreja? Você tem? Você que está de pé, levante a mão. Uma manhã por mês. Vocês estão me entendendo? Aí, vocês concordando, nós vamos treinar vocês. Aí nós vamos à direção da escola e dizer: olha, nós temos enfermeiros e psicólogos que podem uma manhã por mês vir servir aqui na escola, diretor. O que você acha que o diretor vai fazer? Qual vai ser a reação dele? Faz aí. O quê? Uma psicóloga para atender meus alunos que estão na droga? Uma psicóloga para atender meus professores que estão tomando remédio controlado? O quê? O diretor não vai ter onde enfiar o sorriso. Ele não vai acreditar na gente. Ele não vai acreditar. Quem faz isso? Eles estão mortos de vontade de ter um psicólogo. Não consegue. Para conseguir um psicólogo, fila. A menina está sendo abusada, o psicólogo identifica. Não tem. É isso que eu estou falando. Isso é amor ao próximo.
Mobiliza, não vai custar nada. Igreja, não vai custar nada. É só organizar o psicólogo, assistente social. Eu estou aqui para treinar vocês. Não é assim largado não, mas é preciso ter o amor. A ação do psicólogo é espiritual, como vir a igreja. A igreja também vai ter que entender que cuidar de gente é bem espiritual. Se nós conseguimos ativar os nossos corpos técnicos, nós vamos estar lá dentro. Amém, gente? Pode sentar, obrigado. Essa não custa nada, é só organizar, pessoal. Isso aí funciona. Põe. Nós podemos fazer mais. Doação de equipamentos serão bem-vindos também. Eu dou exemplo aqui. Mamães que têm bebezinhos, quantas aqui têm sapatinhos usados que não servem mais no seu filho? Levante a mão, que você poderia doar. Centenas. Imagina a gente falar na igreja assim: tragam seus sapatinhos para cá, os que estão prontos para uso, porque nós vamos dirigir todos esses sapatinhos para a creche que a gente está cuidando, a creche pública. E aí, gente, a gente vai lá dar esses sapatinhos para eles, oferecer não só para as crianças da creche. Talvez tenha professores com filho pequeno que não estão tendo condição de comprar sapatinho. A gente vai servir também os professores, os filhos dos professores, os filhos dos servidores. É isso. Atitude simples, tem nada complexo. Eu dou aqui um projeto mais amplo, não estou lendo porque não vai dar tempo, questão do tempo mesmo. Mas aqui está tudo detalhado. Eu tenho um projeto com treinamento. Eu tenho, está tudo, o termo de cooperação. Quando nós formos servir a essa creche escola, preste atenção, não é assim de boca não. O pastor líder da igreja, ele vai até a direção da escola ou creche e vai firmar um termo de cooperação. A coisa vai ser firmada e vai ter o selo do rei. Se quiser, você leva aquela cera. Antigamente você sabe o selo, né? A ideia qual é? Simplicidade. O que você já faz? Vocês já são psicólogos, enfermeiros, percebem? Eu estou colocando em prática todos os princípios que eu coloquei antes aqui para vocês, de uma forma simples. Creches e escolas, eu quero dirigir sua atenção para que você cuide das creches e escolas próximas da sua igreja. Entendem isso? Quando o material didático chegar, e a partir de um relacionamento, em pouco tempo, semanas, meses, o diretor já vai estar querendo mais coisas da gente. Sabe o que ele vai querer? Vocês aconselham também? Aconselhamos. Entende? Nós não chegaremos lá com a Bíblia dizendo o Evangelho. Nós vamos praticá-lo primeiro. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ele vai ver o Evangelho praticado primeiro, antes de falado. Quem vai doar uma manhã por mês? Isso é amor. Uma manhã por mês é porque ama. Não precisa falar que ama. Quando tem que falar muito que ama. Aliás, eu dou um conselho para você, mulheres. Vocês têm um problema. Posso falar qual é? Qual é a saída de emergência aqui? Eu sou bom corredor, ninguém me pega. Eu corria, quando eu fui no exército, era para o comandante: não, você vem servir aqui no NPOR, porque eu corria muito bem. Então, não menospreze esse corredor. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A mulher tem uma mente muito voltada para o que ouve. Não está errado. Não está errado. Quantas vezes o seu marido tem que falar para você: eu te amo, para você se sentir satisfeita num dia normal? Um dia normal. Um dia assim, 5, 10 vezes. Você percebeu a quantidade de vezes que ele tem que falar? Isso é muito claro nas delegacias, viu, pessoal? Na delegacia não por isso, por outros motivos. Então, o que o homem fala, e eu vou falar isso com todo carinho, o que as mulheres ouvem, especialmente quando os homens falam, parece que dá umas... é isso mesmo, ele está falando...
Se tem que falar muito, tem que refletir. Tem que falar, claro que tem. O problema é a intensidade, é a dose. Então você tem que estar muito atenta, porque quando você percebe, tem muita gente que está enrolando a gente só falando, só fala, só fala, só fala, só fala. As meninas têm que ser treinadas, até no nosso meio, perdão falar, até na igreja. Mais atitudes, menos falar. Mais atitudes. Vamos olhar mais como a pessoa faz, como ela age. Qual é o currículo da pessoa em atitudes, mais do que falado. Como nós temos o proselitismo dentro da gente, parece que o falado é vivido e não é. E a gente tem que treinar a juventude, porque os meninos entram pensando que o que é falado é vivido e não é. É uma construção, e a gente tem que estar atento a isso. Então falar é importante, gente, mas dê uma atenção ao que é feito. E eu procuro nesse projeto exatamente, volta à imagem, o que eu pretendo aqui é alterar essa lógica. Nós não vamos chegar na creche nem nas escolas falando, nós vamos chegar amando, servindo. Eles não vão ver nem Bíblia no nosso braço, não vão ver a Bíblia. A gente vai lá como alguém que ama, e aí essa atitude vai ter frutos. Eu venho aqui para treinar vocês. Quem aqui, de alguma forma, e aí eu me coloco com a direção, pastor Luísio, e as pessoas que desejarem treinamento, eu vou estar aqui à disposição. Eu amo servir, eu amo ser útil a vocês. Como eu caminho o Brasil todo, eu tenho vários lugares que fazem isso. Eu tenho médicos que há 20 anos fazem cirurgias gratuitamente, por amor. Pastores fazem o que eu falo e não imaginava ver, eu estou vendo pelo interior do Brasil, pelas capitais. Então eu quero exortar vocês a pensarem de forma estratégica. Já há um lugar para semear, creches e escolas. Você pode abrir uma escola ou creche também, mas eu penso que até no processo, você que ainda não tem uma creche, uma escola, você que pensa em abrir uma escola, e eu vejo essa iniciativa fantástica dessa igreja, de cada igreja com uma escola. Essa iniciativa é revolucionária. Então até para esse propósito, eu penso que primeiro vamos conhecer as escolas, vamos servir as escolas, vamos tomar experiência, até para depois abrirmos a nossa escola. E esse projeto não tem custo. O objetivo dele é exatamente acionar os membros para o amor em face a uma creche, uma escola, e a igreja cuidando. Ficou claro a ideia, gente? Eu venho dizer para vocês que é uma honra servir a vocês. O site que eu quero deixar com vocês é programaproteger.com.br. Eu tenho um Facebook também, viu, gente? É um Facebook diferente, porque eu não posto nada pessoal, eu dou aconselhamentos conforme perguntas que me fazem. O objetivo ali é professoras. Eu corri que só, né? Eu estou sendo avisado aqui até as 14. Ou me avisaram? O meu objetivo no Facebook é levar vocês a orientações. Tem professores que me mandam mensagens assim: eu estou com um aluno que está nessa situação XYZ. Aí eu posto, sem mencionar a pessoa, uma orientação geral para todo mundo ver. As minhas últimas postagens estão todas vocacionadas a orientar as lideranças cristãs diante do flagelo que é a revolução dos movimentos radicais, especialmente o movimento gay. Eles estão fazendo terrorismo social contra nós, fazem beijaço na porta de igrejas, fazem ações ilegítimas, ilegais diante de lideranças cristãs. E o que nós estamos observando? O silêncio. E eles estão crescendo, e nós precisamos reagir cidade a cidade. Esse projeto de tomar posse das creches e escolas públicas ou particulares, mas com ênfase nas creches e escolas públicas, é porque é lá que está acontecendo uma revolução macabra.
se apoderaram de materiais didáticos, livros didáticos, cartilhas, estão fazendo uma manipulação da mente das crianças, com o objetivo de erotizá-las, usando o nosso dinheiro de contribuintes. É o nosso imposto que está financiando isso, e a lei proíbe. A lei brasileira é taxativa. A lei brasileira é taxativa. Convenção Americana dos Direitos Humanos diz, artigo 12, inciso 4, os pais têm direito a que os filhos recebam a educação moral e religiosa que lhes aprouver. Quem decide a formação moral, sexual, religiosa, de acordo com a lei, quem decide são os pais. O professor não pode se intrometer nessa área, não tem autorização legal. A educação não pode induzir crianças a comportamento sexual adulto, porque sem autorização dos pais, nada feito é ilegal. E é isso que eles estão fazendo. Eu tenho professores que me dizem, eu não apresentei esse material didático porque achei errado. Mas e quantos estão apresentando? Não sabemos. Está disseminado no Brasil. E porque as creches e escolas estão abandonadas, porque nós não estamos lá, e esse é o objetivo central desse projeto, quero dizer para você, sermos atalaia. Porque o diretor sabe o que virá, e quero dizer mais uma coisa para vocês. Olha a estratégia desse tempo. Entre agosto e outubro desse ano, eles vão escolher os materiais didáticos de 2017. Entre agosto e outubro de 2016, salvo engano, hein? Pode variar de cidade a cidade. Mas esse período agora, que vem para frente, na sua cidade, os diretores e professores vão estar escolhendo os materiais didáticos para 2017. Se nós já estivermos lá, se nós estivermos juntos da educação, nós vamos poder participar dessa escolha. Vocês estão entendendo, gente? Nós vamos poder influenciar na escolha dos materiais didáticos. E só poderemos fazer isso se estivermos nas creches e escolas. Não é uma ação de ficar, não é uma ação de Dia das Crianças, não é uma ação de Natal, não é uma ação de um momento. Eu proponho um relacionamento entre a igreja e as creches e escolas. Por isso o termo de cooperação. O termo de cooperação é um documento que o pastor de cada igreja vai firmar com esse diretor dessa instituição. Nesse termo de cooperação simples, só vai ficar estabelecido a correlação, a autoridade de nós entrarmos na creche e escola. Porque não vamos depender de um diretor mudar, e aí nós não podemos entrar, porque tem um documento. Quem está entendendo isso? A igreja tem que começar a registrar as suas ações. O registro é fundamental, é estratégico para nós. Eu lembro do livro de Esther. Quantas vezes os registros foram decisivos, lembram? Quantas vezes em Esther o rei perdeu o sono, e ele foi fazer o quê? Ler os registros, e aí descobre Mordecai. Lembram disso? Quem é esse homem? Registros, igreja. Os registros fazem diferença, porque eles vão ser uma espécie de memorial. Nós precisamos fazer os registros, especialmente naquilo que estamos fazendo com pessoas do mundo, quero dizer, especialmente com essas atividades com instituições públicas. Os registros são a nossa defesa. Você sabia que na Alemanha o trabalhador tem direito a cada final de ano a exigir do empregador uma declaração? O empregado tem um direito legal de exigir do empregador: eu quero que o senhor me dê uma declaração sobre os meus trabalhos nessa empresa. O empregador então dá uma declaração dizendo que fulano trabalha, que corresponde às suas funções na empresa, que tem atendido. Qual a importância que vocês veem numa declaração dessa para o empregado? Tem alguma importância? Alguém dá uma declaração boa a seu favor? Eu vou dizer a importância dessa declaração. Essa declaração impede que depois de 5, 10 anos de trabalho,
o empregador diga: eu nunca gostei dele, ele estava aqui por isso e por aquilo, ela nunca trabalhou direito. Não, o Senhor deu declarações anuais, dizendo que estava satisfeito com o meu trabalho. Entenderam? As professoras que estavam aqui, eu quero dar uma orientação. Sabe aqueles pais que vão até você e dizem assim: professora, você mudou a vida do meu filho. Já ouviram isso? Ouviram, professores? Os pais vêm e te elogiam de uma maneira rasgada. Sabe o que você vai fazer agora? Você vai dizer assim para esse pai: me manda um e-mail com esse elogio. Está entendendo? Tem um livro aqui na escola para registro, papai. Assina aqui, pai. É assim que o professor chama, né? Mãe, assim, escreve aqui: eu lembro que a senhora falou que a vida do meu filho mudou depois que eu fui a professora dele. Meu nome. É sem H, o L, 2 L's. Assina aqui, legível. Não dá para entender que a senhora. Entendeu, gente? Registro. Quem está entendendo a ideia do registro? Comece a registrar as coisas boas ao seu favor. Em Brasília, eu dei esse treinamento num colégio chamado Leonardo da Vinci. É um grande colégio em Brasília. Tem alguém de Brasília aqui? Brasília. Ei, é nós aí. Eu sou meio goiano, mas a outra metade é de Brasília. Eu dei o treinamento do Leonardo da Vinci, uma escola gigantesca lá. E eu bati tão pesado naqueles professores que eu entendi. Passou 7 anos, não me chamaram de volta. Eu falei: não, eu fui muito duro, né? Eu era pior do que hoje, imagina. Mas eu fui dar uma palestra num outro colégio, e a supervisora do colégio era a supervisora do Leonardo da Vinci quando eu dei a palestra. Quando eu sentei do lado dela, ela disse assim: Dr. Shelby, o senhor mudou a história do Leonardo da Vinci. Eu quase caí para trás. Mudei a história? Sim, o senhor deu a palestra em 2007. Eu lembro, essa palestra está assim engasgada, porque para mim eu fui péssimo. Ninguém me mandou um e-mail, um pirulito, qualquer coisa, um bolo, chocolate, molinho, nada. Ninguém me mandou uma carta, abandonado. Ela falou: não, teve um professor lá que ficou conhecido, o professor Eca. Eca não do que vocês pensaram, Eca de Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele recebeu esse apelido, Dr. Shelby, por causa da sua palestra. Porque quando o senhor falou em registro, cumprir a lei, ele estudou aquilo, seus livros, e passou 5 anos, foi há uns 3 anos na época. Um pai acusou esse professor Eca de ter agredido a filha. O caso foi à justiça. Havia marca no corpo da criança. Havia testemunhas que ele foi violento com a criança, mas ele explicou: não foi violento, eu tentei imobilizar. Como a criança era um pouco obesa, o obeso, quando é comprimido, fica a marca muito profunda na pele. E a criança, por ser obesa, ficou a marca no braço, a marca significativa. O exame médico legal foi cassativo, houve uma lesão. Pessoas dizendo que ele tinha praticado, ele explicando não, tudo estava contra ele. E ela disse assim: o juiz absolveu o professor. E foi fundamental, porque o professor juntou no processo todos os registros de elogios e atuações corretas que ele fez ao longo daqueles 6 anos. E o juiz na sentença diz: tendo em vista a divergência, ele caminharia para condenar, eu não tenho dúvida, mas considerando os registros de atuação correta, ilibada do réu, absolvo das acusações, etc, etc. Então o professor foi salvo por causa de registros. Os registros positivos, eles se tornam uma certidão positiva para nós. Atitudes estratégicas.
sabendo que não estamos aqui apenas para agir e fazer o bem. Sim, muitas vezes não vamos querer nenhum registro, mas faz parte da sua estratégia. Quando estiver em relacionamento com autoridades públicas, exija registros. Quero dizer para vocês que nós viveremos tempos maus. Ao cuidarmos de creches e escolas, vamos sofrer retaliações, não tenha dúvidas. Estamos em guerra, igreja. Estamos em guerra. Você já viu o soldado francês reclamar do alemão que está tentando matar ele na Segunda Guerra Mundial? Alguém viu um soldado reclamar? Os alemães estão dando tiro na gente. Alguém já viu isso? Ouviu falar de um soldado em guerra que reclama do tiro inimigo? Alguém? Então por que a gente reclama tanto do inimigo? Não é ele que tem o poder. Ele está fazendo a parte dele. Ele veio para roubar, matar e destruir. Qual a novidade, igreja? Me conta aí a novidade da serpente. Ela pica. Nossa, é mesmo? E o escorpião? Ferrão? Não sabia. Nós estamos assim, pessoal, reclamando da serpente de quê? Cadê o porrete? O problema não é a serpente, é que nós temos um porrete na mão e a gente não quer se indispor com as autoridades. A gente não quer ter problemas. Comodidade. Mornos. Ficamos mornos. E agora eu quero falar com toda a seriedade para vocês. O morno não tem bom futuro na Bíblia de você em relação aos seus filhos. Qual atitude ele está esperando de você em relação aos seus relacionamentos? Então não olhe para as capitais, não fique olhando para o governo. Fiscalize sim, olhe sim, veja as notícias, mas é você nas cidades pequenas. Eu quero dizer, quem mora em cidade pequena, é lá que é o negócio, é lá que vai ser o mover. Eu não estou falando isso da boca da para fora, não, eu estou falando porque isso é real. E isso nós temos que falar. Eu vou a cidades que você nem imagina o nome. Sarzedo. Sarzedo. Quem é de Belo Horizonte conhece, mas tirando Belo Horizonte ninguém. Tem de Sarzedo aí? É cidade pequena, né? 20, 30 mil habitantes. Então eu vou falar um aqui que ninguém sabe. Padre Paraíso. Aí pronto, calada. Padre Paraíso, Vale de Jequitinhonha. Prostituição de criança à beira da estrada. Tragédia, tristeza. Comando geral do Exército Brasileiro. Era a esposa do comandante geral. E ela queria que eu desse uma palestra forte, sobre a erotização das crianças nas escolas e na mídia. E ela chamou 80 esposas de comandantes do Exército. Então veja, no Comando Geral do Exército de Brasília, no quartel-general, um exército de mulheres e comandantes. Eu falei, caramba, é literal. Coisa bonita, eu estava dando a palestra, daqui a pouco entra um comandante geral, eu pensei que era um soldado. Coisa linda, coisa linda. Ele entra igual um soldado, vestido de soldado, comandante geral do Exército Brasileiro. Eu falei, que homem é esse? Sentou-se lá, ficou ouvindo a palestra, se desculpou porque tinha que viajar. A esposa dele vem, pisca o olho e fala assim: o senhor iria a Campo Grande, Mato Grosso do Sul? Tem aqui, falar com as esposas dos comandantes. E aí eu venho aqui encontrar um exército de mulheres. Agora, eu não quero que você viva uma vida proclamada apenas. Em primeiro lugar, nosso caminhar seja simples. Fortaleça o que você já faz antes de começar coisas novas. Cuide de quem cuida. Amém? Deus abençoe a todos. Eu vou estar à disposição depois para dar autógrafos para quem desejar. Até a próxima.